O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. O Ministério da Saúde confirmou na manhã desta terça-feira a primeira morte provocada pelo novo coronavírus. Tomam conta da população brasileira. O Brasil chegou a 291 casos confirmados do novo coronavírus. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o segundo óbito por coronavírus. Os hemocentros de São Paulo estão enfrentando uma drástica redução nos estoques. Quinta-feira, o fechamento das fronteiras Diversas cidades do país registraram panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira. Tem sido uma semana daquelas, né? Daquelas é força do hábito, porque é provável que não tenhamos ainda vivenciado um período de tamanha incerteza como esses dias que já passaram em relação àqueles que estão por vir. Aqui na região do Polo Têxtil, a pandemia do novo coronavírus modifica hábitos e rotinas, impacta no funcionamento de comércio e serviços e já demonstra os seus efeitos nocivos na economia, sem que ainda tenha algum caso confirmado nas 5 cidades de cobertura do liberal. Não é esse o cenário em outras partes do mundo, especialmente na Europa. Com as medidas de controle que têm estabilizado esse cenário na China, onde surgiu o novo vírus, é o velho continente como um todo que mais tem apresentado restrições e a necessidade de se adaptar enquanto essa tempestade não passa. A partir da visão de cidadãos que deixaram a Americana para viver no continente europeu, ou mesmo no caso de quem esteve por lá durante uma viagem de turismo e se deparou com o avanço repentino das determinações de segurança, é que a gente conta essa história. Eu sou o Bruno Moreira e esse é o assunto dessa edição do Além da Capa. Meu nome é Daniela Miotti Gomes, eu tenho 38 anos, eu sou fisioterapeuta por formação, mas aqui na Holanda eu sou dona de casa. Eu sou casada, tenho um filho e a gente mora na Holanda há 5 anos. Meu nome é Antônio Perini Neto. Eu sou residente na cidade de Americana, estado de São Paulo. Faz exatamente 5 meses que eu estou morando em Londres. Eu faço delivery na Uber Eats. Por ser a empresa da Uber, eu não trabalho num lugar fixo, né? Eu pego, por exemplo, todos os restaurantes. McDonald's, os restaurantes de café, restaurante de janta, de almoço, Subway, Chicken Cottage, entre outros restaurantes, e por aí vai. A narrativa desse episódio é construída a partir dos relatos que a Daniela e o Neto me mandaram ao longo dessa semana. No começo, o que a gente pôde observar é que não se tinha muito a noção, as pessoas estavam um pouco divididas em relação à gravidade do que estava acontecendo. Então, algumas pessoas estavam meio divididas entre aqueles que estavam achando que isso era uma situação muito grave e aqueles que estavam achando que seria algo que passaria rápido, que seria, que embora grave, não cresceria nessa proporção que chegou, né, nessa pandemia. Começou a atingir assim uma preocupação a uma média de umas 2 semanas e meia, 3 semanas. Que a gente já foi informado para estocar comida, né? Utensílios de casa como higiene e essas coisas que a gente necessita mais, né, no dia a dia. Papel higiênico, arroz, feijão e assim por diante. A situação ao decorrer do tempo foi se alarmando um pouquinho mais, com certeza. Porque não é nenhuma novidade, lógico. A princípio, as pessoas começaram meio que por si só a evitar umas às outras da mesma forma que fariam se fosse uma gripe comum.
de evitar contato, evitar conversar muito próximo, mas tudo continuava funcionando. Tava as escolas, os serviços todos, a prestação de serviço estava toda acontecendo de forma normal, mas por conta desse crescimento, né, muito rápido e da letalidade dessa doença, o governo começou a orientar as pessoas um pouco melhor, começou a ter uma conscientização das pessoas muito maior a respeito disso. Então, começou com as pessoas evitando um pouco sair de casa e, no momento, já criou uma proporção um pouco maior. Então, a maioria dos serviços estão fechados, então a gente não tem restaurantes, lojas, nada aberto, nada que não seja de primeira necessidade. O que se mantém funcionando no momento são os mercados, as farmácias e os médicos. E com o decorrer do tempo, foi aparecendo cada vez mais a preocupação. Por exemplo, aqui no McDonald's, que é o primeiro a se alarmar, por ser uma rede muito grande, né? Eles já foram colocando, plaquinhas nas paredes para a galera se preocupar mais com a higiene, ensinando a lavar a mão, para não ficar mais atento. E ontem, exatamente... O ontem citado pelo Neto foi terça-feira. Foi um dia que não teve um trabalho ruim, vamos dizer, mas não teve um trabalho excelente também. Foi um trabalho meio termo e a gente recebeu a notícia de que o McDonald's estaria fechado e só seria o trabalho de drive-thru e o delivery. E quem quisesse pegar comida para comer no local não poderia. Só poderia comprar e fazer retirada e ir embora para casa. Tanto é que aqui no estacionamento colocaram uma placa de 90 minutos de permanência. Se você ficar mais de 90 minutos no estacionamento, você toma multa. Todos os trabalhadores que puderem fazer home office devem fazê-lo, né? Então, engenheiros, professores, todos estão fazendo home office, as escolas também estão fechadas, as universidades, e para os alunos não perderem esse período de aulas, o que está acontecendo é que estão fazendo aulas online. Eles disponibilizaram a partir do momento que foi decretado situação de quarentena. Em 2 dias, os professores tiveram prontos um material online e também, no caso que eu tenho, o conhecimento da idade do meu filho, também algum material impresso para auxiliar, e os professores estão fazendo videoaulas, eles ficam disponíveis para plantão de dúvidas, para que a criança ou que o estudante, no geral, não perca as aulas. Não é uma coisa fácil de se lidar. Você vai fazer a entrega mesmo aqui com os clientes. Os clientes, tem muitos deles que estão com medo ou até mesmo já se isolaram. Então eles escrevem no aplicativo para a gente, deixa a comida na porta por questão de segurança, estamos isolados. E assim por diante. Tem muita gente que está já prestando atenção no problema, mas tem gente que ainda não está, vamos dizer, viajando no mundo da lua. Clareza, eu não posso te dizer que tá ou não tá tendo, porque todo mundo está preocupado e todo mundo está falando sobre. Então, se não está mais claro que isso, eu não sei o que precisa acontecer para a galera entender, né? Porque está sendo praticamente esfregado na cara da pessoa, entendeu? Que o negócio não está legal. O problema está, sim, preocupante, sim, alarmante. Já foi considerado pandemia, que é pior do que isso. Não tem como falar que vai ser melhor a situação. Aqui outra coisa que também está sendo recomendado é tomar cuidado com essa questão do estoque, né? As pessoas começam a se desesperar
e por isso começam a estocar coisas não necessárias e começa a faltar coisas porque eles não conseguem repor a tempo, porque não era previsto, né? Mas também evitar ficar indo no mercado toda hora. Então, fazer pequenos estoques. Então, estocar para uma semana, 15 dias, algumas coisas que não estragam, como arroz, alguns enlatados, por exemplo. Mas não fazer grandes estoques que vão deixar o mercado sem material suficiente para atender toda a população por um determinado momento, especialmente pensando nas pessoas idosas, por exemplo, que têm uma dificuldade de planejamento, de conseguir acompanhar as notícias, inclusive, da mesma velocidade. Então, que foi o que aconteceu no começo, né? Assim, nos primeiros momentos ali de coronavírus, de as pessoas ficarem um pouco perdidas sem saber o que fazer. E agora eu acho que a situação está começando nesse sentido a se normalizar e as pessoas também estão começando a ficar um pouco mais cientes do que o que está sendo legal e o que não está dando certo. A minha relação com a família, galera de Americana aí, está sendo a mesma relação que eu estou tendo com a rádio. A menção feita pelo Neto à rádio é a FM Gold, emissora aqui do Grupo Liberal, que ele acompanha através do aplicativo na Inglaterra para se manter informado a respeito dos acontecimentos aqui de Americana e região. Via WhatsApp, para conversar com vocês. Eu ouço vocês pelo aplicativo, acompanho todo dia, no caso. Ouço bastante as notícias, gosto das notícias que vocês dão, tá me informando bastante sobre aí, entendeu? Eu tô ficando satisfeito com isso. E ao mesmo tempo não, né? Porque é preocupante pra caramba. No caso, minha mãe, eu tô preocupado com ela, porque ela e meu pai são de idades, já passaram dos 60 anos, eles têm um comércio de bebidas e é muito contato com o público, né? Então isso é mais alarmante. Eu falo para ela, sempre lava as mãos, toma cuidado, compra o que for possível para ter limpeza nas mãos, se for possível compra máscara, não fica com vergonha de usar, porque eu mesmo estou usando aqui. Deu para perceber nos áudios da Daniela que ela estava fora de casa. E, bom, é Holanda, e Holanda venta pra caramba. Eu perguntei para ela justamente sobre isso, sobre como são esses momentos em que ela abre um período do dia na agenda para ir até fora de casa, levar o seu filho ao ambiente aberto e minimizar os efeitos da reclusão dentro de casa durante a quarentena. Independente de epidemias e pandemias, a gente sempre procura ter um período do lado de fora, porque grande parte, a maior parte do ano é frio e é muito frio. Então, se a gente ficar esperando ter sol, esperando ter calor para sair, para brincar, para tomar um ar, isso vai acontecer uns 3 ou 4 meses do ano, talvez menos. Isso, de uma forma geral, né, já é sempre estimulado a sair um pouco de fora, para fora, mesmo que seja 10 minutinhos por dia, sempre sair para arejar, tentar arejar um pouco a casa, que fica muito fechada, preso aquele mesmo ar na calefação. Então, é sempre estimulado isso para evitar, né, as doenças. Agora, por conta do coronavírus, é claro, existe uma preocupação maior com o contato de uma pessoa com outra. Não é nem saudável e nem é possível, entre aspas, né, ficar somente dentro de casa. Outras coisas também acontecem ruins. Então, é interessante poder sair um pouco, mas de forma que você esteja do lado de fora, troque um pouco o seu ar, o ar da casa, respire um pouco o ar livre, mas evitando um pouco de contato. Aqui na minha vizinhança, não posso dizer em outras localidades, mas aqui na minha vizinhança tem sido feito ultimamente
reservar um horário que esteja mais quente, geralmente logo após o almoço, um pouquinho mais tarde, umas 2 horas da tarde, e sair um pouquinho, ir num parquinho, apesar que não é excelente, né? As crianças vão pôr a mão nas mesmas coisas, vão pegar os mesmos brinquedos, mas a gente está tentando também com as crianças não causar um pânico, porque é uma situação muito complicada. Na Holanda, onde está a Daniela, são 2.059 casos confirmados, com 58 mortes até esta quinta-feira, dia 19 de março, às 10 da manhã, quando eu começo a finalizar esse episódio. O Reino Unido, onde está o Neto, tem 2.458 casos e 103 mortes provocadas pela Covid-19. Também durante esta semana, eu tive contato com uma história de quem esteve por lá para comemorar um momento especial durante uma viagem de turismo, mas também se viu diante da rápida mudança de perspectiva em relação à doença. Aqui é a Natália Rafaela Mariano, estou em Paris. Agora são 1h32 da madrugada. Cheguei aqui na sexta-feira, dia 13, às 7 da noite aproximadamente. Estou aqui a turismo, junto com meu namorado. A gente veio comemorar o término da faculdade, que agora os dois são engenheiros. São 9.134 casos e 264 mortes na França, onde a Natália esteve essa semana. Eu fiz contato com ela na noite de segunda-feira, aqui pelo horário de Brasília, madrugada na França, esperando que ela me respondesse na manhã seguinte. Mas deu para perceber pelo horário que a ansiedade sobre o andamento das coisas já comprometia o sono dela. O meu receio principal é por conta do meu voo. Ele tem conexão em Lisboa, é pela TAP, e a TAP já anunciou alguns voos cancelados, partindo de Porto com destino a São Paulo. Mas o meu voo é passando por Lisboa, por enquanto. Estou monitorando quase toda hora, ele tá de pé ainda, tá ok. Então, como eu tenho que sair da França, ir para Lisboa, eu tenho um pouco de preocupação assim maior em relação a essa nova medida de circulação de não cidadãos da União Europeia aqui pela Europa, né? Eu tinha planos de ir para Londres amanhã, já estava com passagens compradas. Eu iria de avião e voltaria de trem. Faria um bate e volta. Porém, o próprio site da Eurostar já tem um aviso dizendo que quem não é cidadão da União Europeia deve procurar o último trem que sai de Londres e vem para Paris, que é às 10h25 da manhã, antes de dar o meio-dia, que é o corte da circulação de turistas que não são da União Europeia aqui pela Europa entrando na França, né? Então, eu cancelei minha ida para Londres, eu vou agora atrás de reembolso, se possível. E em relação à volta para o Brasil, passando por Portugal, eu estou monitorando e, em todo caso, também estou vendo passagens que saem daqui da França e vão direto pro Brasil, né, sem conexão alguma, e que o voo também esteja de pé, mesmo que eu tenha que acabar arcando um pouco mais com esse custo. Mas a gente também conversou sobre o panorama da cidade no geral, àquela altura, no começo dessa semana. Cheguei aqui em Paris na sexta-feira, logo com a notícia de que o Louvre e a Torre seriam fechados por tempo indeterminado. E aí, logo no sábado, eu saí para passear o dia todo, fui até o Louvre, vi por fora, vi a torre em volta também, fui também ao Museu d'Orsay, que já estava fechado, e depois fui a uma galeria de lojas, e de lá eu acabei indo jantar num restaurante, e logo de cara o
garçom avisou que depois da meia-noite de sábado para domingo, todos os restaurantes, bares, cinemas, locais abertos ao público seriam fechados, ficando aberto somente o que era serviço essencial. No domingo, a gente foi pro Montmartre, um bairro boêmico que tem aqui. Tinha muito turista lá, principalmente na capela, bem bonita, que tem lá em cima, no topo, depois de subir 1 milhão de escadas. Tinha muita gente por lá, o dia tava lindo. Tinha gente de máscara, gente sem máscara, algumas souvenirs, algumas lojinhas assim, abertas, algumas patisserie também abertas para vender crepe, para vender macarrão, mas no geral tudo fechado. Todos os estabelecimentos, lojas, passando pela Champs-Élysées hoje, desci ela inteira, todas as lojas fechadas. E para passear aqui agora à noite, eu percebi que hoje é um dia que tá bem mais vazio. Não sei se é porque é segunda-feira, ou se é uma soma de N outros fatores junto com esse contexto de coronavírus. Mas percebi que hoje estava um pouco mais vazio. A circulação, as ruas assim que a gente passou, os outros dias acabava tendo um pouco mais de movimento, principalmente de turistas, ou de pessoas assim passeando com cachorro, ou jovens indo beber em frente à Torre Eiffel, alguns lá no Trocadeiro também. Então hoje eu senti que a galera tá um pouco mais em casa. Bom, não deu para simplesmente esquecer a informação sobre o futuro do voo dela. Na quarta-feira, a Natália me mandou essa mensagem. Oi, tudo bom? Se precisar de algum update, pode me chamar ainda, tá? Eu vou ficar aqui até quinta, não consegui remarcar para antecipar, tá? Muita diferença o preço e aparentemente meu voo não vai ser cancelado. Aí, se precisar, você me fala, mas assim, tá começando a ficar mais tenso. Eu fui andar hoje, eu tinha acabado de sair do mercado, e aproveitei para andar um pouquinho. E aí o policial já veio e falou, não, vocês têm que voltar agora, não pode andar aqui. Só que minutos depois, em mensagem de texto, ela escreveu apenas, acabou de cancelar, e um emoji com a mão na testa. Mas nessa quinta de manhã, no horário daqui, parece que as coisas já haviam se ajeitado. Oi, Bruno, tudo jóia? Tô no aeroporto já. Acabei de despachar minha bagagem, tá tudo ok. A agência me ajudou, consegui remarcar. Para um outro voo, eu ia embarcar hoje às 5. Mas aí esse das 5 foi cancelado, a agência me ajudou e me colocou num voo que sai agora 15h15, né? Agora aqui em Paris são 15 para as 2. E aí tá tudo ok, não vai ser cancelado e o de Lisboa para o Brasil tá tudo certo também. Mas do resto aqui, aeroporto tá tudo fechado, só tem um Carrefour aberto, o resto todos os restaurantes lá hoje está tudo fechado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os sintomas mais comuns do novo coronavírus são febre, tosse e dificuldade de respirar. Alguns pacientes podem ter dores, congestão nasal, corrimento nasal, dor de garganta ou diarreia. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. No caso da tosse, ela apresenta risco quando é seca, intensa e persistente, diferente de um pigarro eventual, casada com outros sintomas. Pessoas com algum outro tipo de doença, como hipertensão e diabetes, ou que fazem algum tipo de tratamento, como hemodiálise ou quimioterapia, devem procurar auxílio médico no caso de haver evolução da tosse. Realmente, assim, eu achei super bacana essa ideia de vocês de conversarem com as pessoas que estão vivendo isso, né, que estão sentindo o que está acontecendo, porque as pessoas não estão cientes, o que me parece, pelo que eu vejo das pessoas que eu converso no Brasil, inclusive da nossa família,
não estão cientes da gravidade da situação. E muitas pessoas, eu vejo que estão até ligadas a umas teorias da conspiração e tal, e não conseguem ver a gravidade da situação. E eu espero que, assim, talvez elas possam, ouvindo e lendo relatos das pessoas que moram, né, nas áreas que estão mais contaminadas, que isso possa servir como uma inspiração, uma forma de conscientização do que está acontecendo, do que é, porque às vezes ver os números não tem o mesmo impacto do que você conversar ou você ouvir uma pessoa, ver o que ela tem a dizer, né? Porque o Brasil, comparado o tamanho do Brasil, o clima super favorável, né? O clima quente do Brasil, a chance disso crescer se todos colaborarem, se todos trabalharem em conjunto, é muito menor do que aqui. Eu espero que as pessoas ouvindo isso, todas as pessoas que estão participando desse podcast, que elas possam ouvir isso e repensar, né? Não serve, isso que eu estou dizendo, não serve para todas as pessoas. É claro que tem pessoas que estão mais conscientes, mas que chega exatamente nas que estão precisando ouvir. É com esse recado da Daniela que a gente fecha essa edição do Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox. E também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do episódio ou mesmo do formato dos nossos podcasts, fica o pedido para que você compartilhe com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. Roteiro, apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Até a próxima!